Mensagenzinha de Deus ao seu coração, que você encontra lá em João, capítulo 8, versículo do 26 ao 34. Ouça o que diz essa mensagem. Ouça com atenção, abra seu coração e receba do Senhor essa bênção. Essa que Jesus fala ao meu e ao seu coração. Ouça o que fala essa mensagem. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Glórias a Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que creia nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Oh, aleluia. Essa mensagem ela tem como título, lá no início, no versículo 12, ela tem como título, discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, qual era a missão de Jesus? O que essa mensagem quer nos dizer? A missão de Jesus era ensinar. Era levar a palavra de Deus e as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Como hoje não é diferente, a palavra de Deus, Jesus fala: ide por toda parte, pregai o meu evangelho. Nesse momento é isso que eu estou fazendo diretamente para o seu coração. Levando a mensagem do Senhor até você. Para que você conheça a verdade e que a verdade vos liberte. Às vezes nós temos que se libertar de tantas coisas, meus amados. Nós temos que ser livres de tantas coisas. Pensamentos negativos, ambições, mágoa, rancores, atitudes que não são boas aos olhos dos seres humanos, imagina aos olhos de Deus que é perfeito. Se nós nos analisarmos, se nós fizermos uma faxina em nossa mente, em nossas atitudes, nós vamos ver o quanto nós desagradamos ao ser humano. Agora pare e pense, imagina a Deus, a Jesus Cristo, que é perfeito. O quanto nós não desagrada a Ele. Se muitas das vezes nós desagradamos um ser humano que em ocasiões é mais falho do que nós, imagina só a Deus, a Jesus Cristo, que é perfeito. Então essa mensagem fala, discurso de Jesus sobre a sua missão. A missão de Jesus era ensinar e trazer os milagres, trazer cura, trazer libertação. E todo aquele que via os milagres de Jesus, eles passavam a crer. Muitas das vezes nós só cremos em alguma coisa quando ela acontece. Mas não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. Nós temos que
crer verdadeiramente que Jesus é o dono das causas impossíveis. Às vezes nós ora por uma causa, nós luta por ela, mas a palavra de Deus vem dizer, eu não me lembro o capítulo e o versículo nesse momento, mas a palavra de Deus diz que mesmo quando nós temos feito a vontade de Deus, nós ainda temos que esperar a vontade dele. Mesmo nós tendo feito, fazendo a vontade de Deus, nós ainda temos que esperar a vontade dele para com a nossa vida. Olha como é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito, não é igual ao nosso tempo. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no automático. É nós orarmos e as coisas acontecerem. Mas Jesus disse, não te deixarei, não te desampararei. Jesus disse, vou preparar vós lugar para que onde eu estiver estejais vós. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Então cabe a nós perseverar e esperar o tempo do Senhor, porque o tempo dele é lindo, perfeito e agradável. Mas o nosso tempo, nós não sabemos. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo. O tempo é de Deus. Tudo é dele. Aí essa mensagem vem dizer lá no versículo 26, olha o que diz. Versículo 26 do capítulo 8 de João. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Olha o que diz. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Olha como Jesus ensinava. Jesus ensinava para aquele povo que todos eles eram falhos. O melhor deles ali seria o pior diante de Jesus, porque ele era perfeito e todos ali tinham falha. Naqueles tempos eram outros tempos, outras regras. Hoje nós já vemos muita igualdade, ainda tem que se igualar mais. Mas naquela época tinha que servir a determinados reis, a determinadas congregações talvez, né, ou religião. Ali tinha que ser aquilo porque os tempos eram outros. Hoje, se numa cidade aqui nós somos perseguidos, nós temos para onde ir. Naquela época, talvez as opções ali eram poucas. Então Jesus ensinava, dizendo, muito tenho que dizer e julgar de vós, de todos aqueles que se achavam perfeitos. Essa palavra não era só para aquela época, traz essa mensagem para nós hoje também. Jesus dizia, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Jesus falava do amor de Deus para com todos. E o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Jesus falava do amor de Deus para com a nação. Jesus falava de um amor a qual nós sente ele só por alguns instantes. Porque se verdadeiramente o amor de Jesus permanecesse em nós, a alegria era tão grande que talvez nós não suportaríamos. Porque o amor de Deus é infinito, é grande. Não tem limite o amor de Deus. Você vê, meus amados, que Deus entregou o seu único filho por amor de mim e de você. Não é fácil, né? Você ter seu filho e entregar, eu vou entregar esse filho aqui por amor de uma nação. Será que hoje você faria isso? Será que hoje você sacrificaria o seu filho por amor de alguém, de um ser humano ou de uma nova nação? Mas Deus fez isso.
Ouça o que diz o versículo 27 do capítulo 8 de João. Mas não entenderam. Jesus falava do amor de Deus por cada um daquele povo, como a palavra fala hoje para nós. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai, que ele falava de Deus, Pai Todo-Poderoso. Olha o que diz o versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Olha o que diz. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Jesus só fazia aquilo que o Pai tinha determinado. E se nós, como filhos, se nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós deveríamos fazer o mesmo, não era? Mas a nossa carne é tão fraca, mas tão fraca, que se nós analisarmos, nós deixamos muito a desejar quando nós lemos uma palavra dessa. Quando nós meditamos numa palavra dessa, nós vemos o quanto nós somos falhos. O quanto muitas das vezes nós ainda criticamos, nós ainda apontamos. O quanto muitas vezes nós ainda fazemos tanta coisa que desagrada ao Pai através de uma mensagem dessa. Aí é o que diz: mas falo como o Pai me ensinou. Jesus falava tudo aquilo que Deus tinha ordenado para que ele falasse. É o que essa mensagem quer nos dizer. Quer que nós creia nessa mensagem e que nós fale somente o que está dentro dela. Essa mensagem está dizendo que Jesus tinha, se fosse para julgar alguém, Jesus tinha como julgar a cada um, porque cada um ali seria falho. Mas Jesus era perfeito. Jesus é perfeito. Desde o seu nascer até o seu crucificar e ao seu ressuscitar, Jesus foi, é e sempre será perfeito. Olha o que fala o versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhes agrada. O Pai não deixava Jesus porque ele fazia só o que lhe agradava. Se verdadeiramente eu e você estiver fazendo o que agrada a Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que as bênçãos na nossa vida serão grandes. Mas você olha, pode analisar que nós somos tão falhos, que mesmo servindo a Jesus, muitas das vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Sabe por quê? Por falta de nós cumprir essa palavra. Muitas das vezes nós vemos pessoas, talvez eu sou muito falho. Pessoas sobem no púlpito ou vêm em uma rede social dessa aqui, aí vem e fala do amor de Deus de uma forma tão linda, tão perfeita e tão agradável. Mas longe dele viver, longe de mim viver o que essa mensagem fala. Você sabia, meu amado? Você sabia, minha amiga, que se eu vivesse verdadeiramente o que essa mensagem fala, as coisas seriam totalmente diferentes na minha vida e na vida daqueles que estavam próximos de mim? Mas talvez se eu vivesse o que essa mensagem fala aqui, eu queria ser perfeito. Se eu vivesse isso aqui, eu queria ser perfeito. Mas essa palavra mostra que eu, sendo servo do Senhor, você sendo servo ou não, nós todos temos falhas, nós todos somos falhos, para que nós não se ache justo
diante daquele que é perfeito, único, Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que essa mensagem, ela vem me corrigir primeiramente. Quando a mensagem diz: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Jesus dizia isso para que as pessoas não se achassem perfeitos. Jesus fala, nesse momento, essa palavra vem falar para mim e para você, para que nós não se achem perfeitos diante das falhas de alguém. Que se nós vermos alguém fazendo algo que não está de acordo com essa palavra, que nós não critique, que nós não aponte, que nós não defame aquela pessoa. Aí, ó, faz isso. Não façam isso. Ore. Entre no secreto da sua casa e ore a Deus: Pai, eu não quero corrigir a ninguém porque eu sou falho, mas eu vi aquele ser falando algo que não está de acordo com a tua palavra. Pai, dê sabedoria àquela pessoa para que ela não venha pecar diante de ti, Senhor. Dê sabedoria a ela. Fazendo assim, eu e você estamos fazendo a coisa certa, ao invés de nós apontar o dedo para alguém. Porque quando nós apontamos o dedo para alguém, nós estamos querendo se achar perfeito, e nós não somos. Não é porque eu estou levando essa mensagem aqui, aí a pessoa diga: o irmão Jailson falou algo ou fez algo que não está de acordo com a palavra. Nós nunca, como servo de Deus, vamos ser igual essa palavra nos pede. Porque se nós fôssemos, meus amados, nós se acharíamos. Quantas pessoas nós não vemos aí subir em púlpito e falar de uma forma tão linda, mas não vive a forma que ele fala. O quanto eu estou levando essa mensagem aqui, queria eu cumprir todos os desígnios, todos os mandamentos que está dentro de uma palavra dessa. Queria eu, Jesus. Mas não para minha honra nem para minha glória, mas para a honra daquele que me tirou da lama, que me tirou do charco de lodo que eu me encontrava. Mas Jesus não dá. Deus não dá a glória dele para ninguém. Toda a honra e toda a glória é para ele. E se eu cumprisse todos os desígnios, todos o que está escrito dentro dessa mensagem, talvez eu queria me achar perfeito demais. Eu queria me achar alguém muito importante. Mas Deus não deixa. Jesus não deixa. Porque a glória é dele. Toda a honra e toda a glória é dele. Não é minha, não é sua. Amém? Versículo 30, olha o que essa mensagem diz. Dizendo ele, essas coisas, muito creram nele. Então muitos creram em Jesus, pelo que ele falava. Como talvez muitos, analisando essa mensagem hoje, vão crer nessa mensagem, o que essa mensagem fala. Versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha o que diz. Ouça com atenção o que Jesus fala nessa mensagem. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós, Jesus falava aos judeus, se hoje essa mensagem se repete para mim e para você, olha o que fala, ouça com atenção. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Se verdadeiramente, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos.
Então nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque todos nós somos falhos, né? E para nós ser discípulo do Senhor verdadeiramente, nós temos que seguir. Nós temos que seguir. Temos que fazer como Jesus nos manda. Mas a carne é fraca. Só o Espírito que está pronto, mas a carne é fraca. Aí o versículo 32 do capítulo 8, olha o que fala a mensagem. Ouça o que essa mensagem nos fala. Já diz: e sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é maravilhoso, né? Conhecer a verdade para que ela venha e nos liberte. Como isso é maravilhoso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como eles eram descendentes de Abraão, eles nunca teriam servido a ninguém. Como diz tu, sereis livre? Eles não entendiam, ainda não estavam entendendo o que Jesus queria dizer. 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós queremos dizer, o que essa mensagem quer nos dizer, é que quando eu sou falho, eu sou servo das minhas falhas. Eu sou servo do pecado. Quando eu peco, eu sou servo do pecado. Por isso que nós temos que vigiar e não dar lugar ao inimigo. Eita glória, aleluia Deus. Meus amados, vou deixar alguns pontos aqui nessa mensagem que fala aqui a respeito do versículo 31 e 32. A mensagem diz: se vós permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na palavra de Deus, se permanecer se esforçando, porque cumprir, meus amados, cumprir essa mensagem aqui, cumprir essa palavra aqui, cumprir o que está escrito desde Gênesis a Apocalipse, é muito difícil. Então o que nos mantém de pé é a misericórdia de Deus. Sabia? Ouça o que fala aqui, alguns pontos em o versículo 31 e 32. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. E somente quando vós permanecerdes na minha palavra, somente quando vós permanecerdes na minha palavra, que é possível ter a certeza da salvação. Eita glória. Esse ponto aqui se refere ao versículo 31 do capítulo 8 de João. Olha o ponto 32. Olha o ponto referente ao versículo 32. A verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. No contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que
libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo. É só a verdade de Jesus, é só a palavra que vem, que verdadeiramente nos salva, que vem nos tirar do charco de lodo que nós nos encontrávamos. Foi pela verdade, foi pelo amor a Jesus Cristo, amor esse que Ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Vou repetir mais uma vez aqui. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do mundo de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus, seguem-se algumas observações a respeito destas verdades. As Escrituras, especialmente, é revelação original de Cristo e dos apóstolos do TNT. Dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo, ou para torná-los mais adequados. A verdade salvifica e revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. Tudo é pelo Espírito Santo. Essa mensagem ela é levada ao seu coração. Jesus decide por toda parte pregar o meu evangelho. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então muitos dizem é em vão pregar essa mensagem. É não. A minha obrigação é levar essa mensagem em gratidão ao que o Senhor fez por mim. Quantas vezes eu não ouvi a mensagem do Senhor, mas eu não entendi. Quantas vezes pessoas traziam a mensagem de Deus ao meu coração e eu não o entendia. Mas, ao passar do tempo, quando eu caí verdadeiramente em situações que o ser humano não podia me tirar dela, as pessoas que eu confiava não puderam me tirar. Aí eu fui entender o que verdadeiramente significava a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí todas aquelas palavras que eu tinha ouvido enviadas da parte de Deus pelo ser humano, eu fui entender e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que aquela pessoa estava falando a verdade e eu verdadeiramente estava no engano. Aí foi aonde eu tive a certeza que a verdade, ela liberta. A verdade, ela pode produzir no momento uma dor, um constrangimento talvez, quando a gente fala algo que a pessoa diz, não é verdade. A verdade é essa. Aí eu quero dizer para você que não há verdade senão nessa palavra. Não há nenhuma verdade senão nessa palavra. Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam nele, se vós permanecereis na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falava para os discípulos dele, e hoje Jesus está me usando para levar essa mensagem ao seu coração.
Se você permanecer, verdadeiramente serás discípulo de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. É uma mensagem muito linda, né, meus amigos? Muito linda essa mensagem. Eu vou estudar mais essa mensagem, eu vou estudar mais, para que em uma outra oportunidade eu venha trazer ela com mais clareza. Mas eu acho que até aqui me usou o Senhor. Eu tenho certeza que essa mensagem serviu não só para você, mas para mim também. Porque me alegro muito ao ouvir uma mensagem dessa, né? Como diz no versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele que me enviou a levar essa mensagem ao seu coração é verdadeiro. E todas essas palavras são verdadeiras. Se você crer e permanecer verdadeiramente, essa verdade te libertará. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. A sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Papai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso. Na tua presença eu me encontro, meu Pai, para agradecer por essa mensagem que se encontra lá em João 8, versículo do 26 ao 34. É uma mensagem muito linda, que fala do teu amor, fala da tua verdade. Essa mensagem, ela cura, ela liberta e ela salva, se verdadeiramente nós crermos nessa mensagem. Ela cura, liberta e salva. Pai amado, já chega nos presídios, Pai, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem contenda, chega no lado dos idosos, nas casas de apoio, chamado lado idoso. Chega, Pai querido, naquela família onde tem contenda, nos casamentos que estão prestes a se acabar, meu Pai querido. Oh, Deus Pai, Deus maravilhoso. Chega na vida daquele que se encontra desempregado, chega na vida daquela mãe que busca um pão para o seu filho, meu Pai querido. Chega, Senhor Deus da glória. Envia pessoas, meu Pai, até essa mãe que chora, que vê ao ver o seu filho pedindo um pão e aí não tem. Oh, Pai amado Jesus, chega na vida desses pais que se encontram aí desempregados. Pai amado, chega na vida daqueles que se encontram acamados, desenganado dos médicos, Pai, mas a última palavra é a tua, Senhor Deus. Oh, Pai querido, chega na vida dos meus vizinhos, de lado, de frente, de todos os lados, meu Pai. Chega na vida dos meus vizinhos, abençoando, curando toda a enfermidade deles, da vida deles, da casa deles, da família deles, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus vizinhos, meu Pai. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, a minha casa e a minha família. Pai querido, Pai amado. Deus da glória, Deus Pai, Deus poderoso, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha me abençoar. E abençoar a todos, aonde quer que essa mensagem chegue.